Isso não foi a física, foi a sobrenatural. O Deus que manda no Brasil, manda no Peru, manda na Bolívia, manda no Equador, manda na tua casa, no teu coração. Deus manda! Essa paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor. Se você pode, abra a palavra de Deus comigo lá em João 14. João 14, nós vamos ler a partir do 1 em diante. Como o pastor Fernando falou aqui, né, o Brasil passando um momento de dificuldade, momento de crise, mas nós cremos num Deus que, através do poder da sua palavra, cria e traz à existência todas as coisas. Amém? Você achou aí João 14? Amém? Se você não achou, tem aqui na nossa Bíblia gigante. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como conheceremos o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, na beleza da tua santidade. Senhor, peço a tua ajuda, que a porta da palavra esteja aberta, que aconteça, Senhor, enquanto estamos ouvindo a tua voz, aquilo que Paulo disse que precisa acontecer para que os sinais, Senhor, sejam deflagrados no meio daqueles que ouvem a palavra. Que a palavra que está sendo ministrada, ela seja envolvida, Senhor, pela fé daqueles que ouvem. Pai, no nome de Jesus, nós cremos em tudo aquilo que a tua palavra nos oferece. E a tua palavra, Senhor, ela nos diz que tu és um socorro bem presente na hora da angústia. A tua palavra diz, Senhor, que o teu reino é um reino sempre eterno. A tua palavra diz, Senhor, que o teu reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Senhor, que aquele que chegou aqui nessa noite cansado, afadigado, Senhor, quem sabe com as suas forças já se esvaindo, nós agora te pedimos, todos nós estamos aqui para ouvirmos claramente a tua voz. Fala conosco, Senhor, assim como um pastor, Senhor, ministra com as suas ovelhas. Fala conosco, Senhor, assim como um pai exorta, educa o seu próprio filho. Nós queremos te ouvir nessa noite. Deus, que tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é terreno, caia por terra agora. E que a partir de agora, Senhor, não apenas venhamos a funcionar, mas que venha a ter um fluir na tua presença. A ti, Deus, nessa noite, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, quando nós olhamos para a palavra de Deus, como nós começamos a estudar a palavra do Senhor, toda a Bíblia Sagrada, todas as histórias do Velho ao Novo Testamento, todos os textos, todas as letras que ali estão, elas são uma representação gráfica da própria voz de Deus. A palavra escrita, a palavra que está ali naquele gráfico impresso em letras, em tintas, em páginas, ela é a representação da voz de Deus, do som de Deus, daquilo que vem de Deus para a terra. Deus deixou escrito na sua palavra aquilo que nós precisamos saber ao seu respeito, para que possamos aqui nessa terra viver, e não somente viver, mas viver uma vida e uma vida em abundância. Deus deseja que eu e você, como filhos de Deus, aqui nessa terra, possamos usufruir e viver do melhor dessa terra. Essa é a promessa. Deus fez uma promessa a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei.
e eu farei de ti uma grande nação, e eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa, meu irmão, que está liberada sobre a minha e sobre a tua vida, que eu e você temos direito a ter uma vida em abundância, e que eu, você e a sua família têm direito a viver em paz. Agora, Jesus também disse: no mundo tereis aflições. No mundo nós vamos encontrar dificuldades, cenários de guerra, cenários caóticos, vento contrário. No mundo muitas vezes vamos nos deparar com situações que tentam roubar a nossa paz. Nos acordamos pela manhã e fizemos uma oração, nos levantamos e cheios de ânimos, então, de ânimo, começamos a entrar naquele dia, a batalhar por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas muitas vezes, meu irmão, depois do levantar, depois de começar o dia, você vai se deparando com situações que vão minando a tua fé. Você vai se deparando com situações que não fluem da maneira como você tinha projetado. Ninguém acorda pela manhã esperando ter um dia terrível. Ninguém levanta pela manhã e faz uma oração dizendo: Senhor, que hoje eu enfrente todos os gigantes do universo. Não. Todo mundo profetiza e libera sobre a sua própria vida palavras de bênção. Senhor, que esse dia seja abençoado. Senhor, que esse dia seja um dia frutífero. Senhor, que esse dia venha ser um dia que eu possa glorificar o teu nome. A palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo que vai acontecer no seu dia, que aconteceu hoje, desde que você abriu seus olhos até quando você for se deitar, todas essas coisas estão cooperando para o teu bem. A grande incógnita é: se Deus está cooperando para o meu bem, por que coisas ruins acontecem? Se Deus está cooperando para que o bem seja enraizado na minha vida, por que é que o mal também surge? A palavra de Deus vai dizer, meu irmão, que nem sempre a corrida é vencida pelo mais veloz, que nem sempre a batalha é ganha pelo mais forte, porque o tempo e o acaso afetam tudo e todos. Apesar de sermos povo de Deus e termos uma promessa sobre as nossas vidas, o mal não acontece só com quem não conhece a Deus. O vento e a chuva, quando caem, não regam ou molham ou afetam somente aqueles que não conhecem ao Senhor. E aqui está uma chave espiritual para que eu e você possamos ter o que Jesus disse: tenham bom ânimo. Bom ânimo, meu irmão, não significa invencibilidade, não significa uma fortaleza que em momento algum você será abalado ou afligido. Não, bom ânimo é mesmo no dia da angústia, mesmo no dia da prova, mesmo no dia que deu tudo errado, você ter a consciência que no final vai ter que dar certo, porque Ele prometeu. A palavra de Deus diz, Salmo 125, o salmista vai declarar uma promessa que faz parte da minha e da sua vida quando nos dias de tribulação nós nos sentimos sós. O texto vai dizer a capacidade que Deus tem e como Deus nos compara quando nós estamos firmemente crendo na sua palavra. Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda sua mão para a maldade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto aos que se desviam pelos seus caminhos tortuosos, levá-los-á com os que praticam a maldade. Paz haverá em Israel. Paz, meu irmão, haverá sobre a sua casa. Paz haverá sobre a sua família. Paz haverá dentro do teu coração. Isso é o que a promessa de Deus nos garante. O que fazer no dia mau? Crer em Deus. O que fazer quando o dinheiro acaba? Crer em Deus. O que fazer quando todos somem? Creia em Deus.
A palavra de Deus vai dizer: o justo, aqueles que foram justificados pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário, os justos, aqueles que aceitaram o Senhor, confessaram com a boca e creram com o coração, os justos, esses viverão pela fé. E se eles retrocederem, diz a palavra, a minha alma, a alma de Deus, a intenção de Deus, não tem prazer neles. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a preservação da nossa alma. Deus está te dizendo: dias ruins virão, vento contrário virá, mas continue progredindo. Quem sabe, meu irmão, as suas forças já estão no limite há tempo. O pastor Fernando falou aqui de gasolina, combustível. Quem sabe o seu combustível já está na reserva há muito tempo e você diz: pastor, eu não sei nem como é que eu estou vivo. Quem sabe você chegou aqui hoje dizendo: é a última vez, eu não aguento mais essa opressão. Senhor, fala comigo. Deus está te dizendo: olha, eu não vejo como o homem vê. O meu pensamento ao teu respeito é muito diferente do pensamento que você tem. Existem situações que você senta e diz: é final da linha, é final da história. Você vai e coloca um ponto final, e aí Deus vem com a sua borracha, apaga o ponto final, coloca uma reticências e lá embaixo começa uma nova história. Lembro-me de o dia em que eu conheci o Senhor Jesus, no auge de uma crise de pânico, final de um ano, véspera de Natal. Eu era alguém extremamente agressivo, violento. As pessoas que me conhecem hoje dizem: pastor, é verdade que o senhor era assim? O senhor parece um ursinho. Eu falei: ei, irmão, estás por fora. E aí eu tinha brigado com a minha família toda. Foram todos para a praia e eu fiquei sozinho em casa, me achando o dono da razão, injustiçado. E aí de repente eu fui acometido por uma crise de pânico, comecei a ter palpitações, meu coração acelerou. E eu comecei a sentir a sensação de que iria me faltar o ar, de que eu iria realmente morrer. E depois de ter quebrado a casa toda, depois de ter jogado os móveis para a rua, ter destruído tudo e ter acabado com as minhas forças, eu me enfiei embaixo de um sofá. E ali chorando, desesperado, querendo ajuda. Lembro-me que eu pegava o celular e olhava para a lista de contatos, e eu tinha muitos contatos, eu trabalhava com esporte na época. E eu me lembro que eu ia passando o dedo ali chorando e tentando achar alguém que eu pudesse ligar e queria me retornar a ligação. E eu me lembro que eu procurei e eu certamente dizia: olha, não adianta ligar para ninguém daqui, ninguém vai me atender. Sabe quando você vai construindo a sua vida debaixo da sua própria força e no final você chega em um ponto que não tem mais saída e você diz: olha o que eu fiz. A palavra de Deus diz, meu irmão, que muitos caminhos aos olhos dos homens são caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. A palavra de Deus diz que muitos são os pensamentos do coração do homem, mas o que prevalece é o desígnio do Senhor. E nesse dia, Deus mandou alguém na minha casa. E essa pessoa entrou, nunca tinha ido na minha casa antes, entrou e começou a ver as coisas todas esparramadas. E ele começou a me chamar pelo nome e dizer: Marlon, mas eu estava ali embaixo e eu não conseguia, eu não tinha voz para pedir ajuda. Então ele me acha naquela situação deplorável debaixo daquele sofá, ele vira o sofá. E lembro-me que ele disse duas frases curtas, mas que vieram como uma flecha penetrante, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e entraram num lugar que fizeram uma secção entre o meu espírito e a minha alma. Ele sentou ali, olhou nos meus olhos e disse: Marlon, o que está acontecendo? E eu disse: eu vou morrer. Aos prantos eu só conseguia pensar que iria morrer. E ele disse: Marlon, o que para ti é final e morte,
para Deus é vida e recomeço. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa por nós não sermos consumidos. Ela diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Existe uma porção de graça nova, meu irmão, para a sua vida hoje. Não importa como foi o teu dia até aqui, não importa como foi a tua história até aqui, Deus é um Deus de novidade de vida. A palavra de Deus vai dizer lá em Atos 2, Jesus, depois de ter feito sinais, maravilhas, andado com o povo nessa terra, no final da sua vida, depois de ressuscitar, ele passa 40 dias, aparecendo e ministrando com o povo, falando sobre o reino dos céus. Depois desses 40 dias, ele dá uma ordem aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O texto vai dizer que os discípulos então vão para uma casa, e nessa casa eles começam a orar, eles começam a buscar a presença de Deus, esperando que algo acontecesse. A promessa era que eles fossem batizados pelo Espírito Santo, que viesse sobre eles um poder sobrenatural, que iria capacitá-los a viver coisas novas. Entenda, meu irmão, de tempos em tempos, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo para romper com esse teto que nos limita. Tem mais de Deus para a tua vida, e tem mais de Deus para você fazer, e tem mais de Deus para você receber. Quanto mais você recebe, mais você realiza. O que o inimigo tenta plantar no meio no teu coração é que está bom, é que o que você viveu até aqui já é o suficiente, é que os testemunhos que você tem para contar até aqui já são extraordinários. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 6,4 vai dizer: assim como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai dentre os mortos, assim nós vivamos em novidade de vida. Aquilo que você viveu até aqui não se compara com o que Deus tem para a sua vida a partir de hoje. Todas as experiências, tudo aquilo que você se encheu até aqui, meu irmão, não se compara. A palavra de Deus vai dizer que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A tua avaliação ao teu respeito não se compara com a visão de Deus para você. O teu melhor projeto, o teu melhor sonho, o teu sonho mais audacioso não chega, meu irmão, aos pés do que Deus tem planejado para você. O texto vai dizer que os discípulos então eles entram nessa casa e ali eles começam a orar e a clamar. Atos 2 vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Os discípulos não sabiam quando ia acontecer. Pentecostes era uma festa tradicional. E foi esse o dia que Deus escolheu para derramar sobre aquele povo a promessa, para fazer com que aquilo que Ele tinha prometido acontecesse, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que uma porção nova do alto viesse, para que um vinho novo fosse derramado, para que um azeite fresco fosse liberado sobre eles. Cumprindo-se o dia de Pentecostes significa dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Aquilo que Deus te prometeu não está demorando. Aquele que há de vir em breve virá e não tardará. Ele não se esqueceu do que te falou. No tempo certo vai acontecer. O que o inimigo tenta fazer, meu irmão, é colocar no nosso caminho percalços. Tenta te fazer distrair. Coloca distrações no meio do caminho. Aquilo que Deus te prometeu. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra jamais passará. As circunstâncias à nossa volta, irmãos, tentam fazer com que o nosso interior e a nossa essência sejam afetados. O texto vai dizer que homens e mulheres que recebem a promessa são pessoas que não mudam a sua essência por causa das circunstâncias. Lembra do pai de Jesus? O pai biológico que foi escolhido aqui na terra para adotar Jesus?
O texto vai dizer que José era um homem íntegro, temente a Deus, justo. Agora ele está casado com Maria, mas ainda não tiveram relações, e a notícia vem de que ela está grávida. O texto vai dizer que, como ele era justo, e não queria difamar ela, não queria colocar um peso sobre ela, ainda que a notícia que veio, meu irmão, era uma notícia trágica, ele vai casar com ela, mas ela está grávida. A circunstância era péssima, mas o texto vai dizer que ele era justo, e ainda que um possível erro dos outros tivesse acontecendo, a essência justa dele não iria mudar. Sabe o que Deus está te dizendo? Aconteça o que acontecer à tua volta, fique firme naquilo que Deus te chamou. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos. Uma das coisas que vai fazer com que a promessa chegue para a sua vida, meu irmão, é que a promessa de Deus para a tua vida não é uma promessa individual. Deus tem algo que vai te entregar, vai fazer contigo, mas aquilo que Ele vai fazer contigo tem a ver com as pessoas que estão à tua volta. Enquanto nós não entendemos isso, a promessa não chega. Ele disse que você vai prosperar, e enquanto você não entende que a prosperidade dele é para que você espalhe a graça dele pela terra, a prosperidade não vem. Paulo vai dizer algo interessante, ele vai dizer: aquele que mentia, não minta mais, agora fale a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, agora trabalhe com as suas mãos, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Jesus manda a gente trabalhar na sua palavra para ter, mas não é para reter, é para repartir com quem tem necessidade. Estar reunido, meu irmão, significa exatamente isso. O meu propósito está conectado com a tua vida. Aquilo que Deus vai fazer em você vai abençoar pessoas à sua volta. Por isso não depende só de você. Se você parar, muitas pessoas sofrerão com isso. O mundo está em crise, o mundo está em um caos, mas o nosso Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a terra. Quando Jesus andava por essa terra, Jesus ele fazia algo interessante, ele tocava em alguém, mas aquele toque não parava naquela pessoa. Jesus pregava para alguém, e aquela pregação, aquela ministração, aquele ensino não parava naquela pessoa. Diferente de nós, que quando damos um presente para alguém, aquele presente tem a ver apenas com aquela pessoa, só ela vai usar. Jesus, quando Ele faz algo, meu irmão, Ele faz algo que toca em você e transcende a tua vida e alcança toda uma galera que está por trás. O que Deus está nos ensinando nessa noite é crer que apesar das dificuldades, apesar do temporal, apesar do vendaval, o mundo em crise não importa, nós estamos em Cristo. E aquilo que Ele te prometeu, meu irmão, céus e terra passarão, creia. Se você deixou algo engavetado, um sonho, um projeto, essa é a noite que Deus está te dizendo: toma isso de volta, porque os momentos de crise são os momentos mais propícios para Deus levantar o seu povo. A Bíblia vai dizer que a luz resplandece nas trevas. Luz resplandecer nas trevas não significa a luz também brilha nas trevas. Não significa que a luz também faz diferença nas trevas, não. Esse texto é literal. A luz, ela tem um lugar específico, aonde ela vai resplandecer, aonde ela vai brilhar. A luz resplandece nas trevas. Áreas de crise, áreas caóticas, áreas que você olha e diz: meu Deus, a casa está caindo. Se prepara, a luz de Deus vai brilhar na tua vida. Lembro-me de um dia em que nós estávamos vindo do Equador. Passamos um dia em uma escala no Peru, já não tínhamos mais dinheiro. Chegamos no aeroporto e eu fiquei pensando: Deus, manda logo essa conexão, Pai, em nome de Jesus. Pelo menos no avião vai ter uma bolachinha para a gente comer, Senhor. Ajuda, ajuda. E aí eu cheguei lá, notícia trágica: o voo está cancelado e não vai ter conexão agora, e vocês vão ter que esperar, irmão, só no outro dia.
Eu digo, misericórdia, Jesus, ajuda. Pegamos o avião. Já estávamos um dia, eu e a Grazi, fazendo uso da água do aeroporto. E aí entramos na aeronave e eu disse, Deus, não deixa ser bolacha, Senhor. Dá comida, Senhor. E aí, irmãos, a gente entrou, o avião decolou. E quando o carrinho da aeromoça passou, eu olhei, meu Deus, arroz, frango, aleluia. É Deus na terra. E aí você se controla, né, para não parecer que está faminto. E a vontade é se atracar, mas tranquilo. E aí eles passaram, serviram, nós comemos. Mas, irmão, não sei se você já fez assim um jejum sem querer. Um jejum sem querer, meu irmão, a fome parece que dobra. Parece que tudo que você vê, pensa ou sente, cheira comida. É um troço absurdo. Eu comi o meu pratinho, a Grazi comeu o dela e tipo, um olhando para o outro. Tá bom, mas não deu nem para saída, aleluia. Irmãos, sabe que quando você está no propósito de Deus, Ele é o Deus que atrai a provisão para a sua vida? A Bíblia vai dizer que quando o menino Jesus nasceu, reis, magos do Oriente, de um lugar distante, vieram para trazer ouro. Quando Jesus nasce na sua vida, quem tem recurso vai se aproximar para fazer parte do teu projeto. Uma família chiquetosa que estava sentada nos bancos da frente. Cheiravam tão bem eles. Perfume de rico é diferente, né, irmão? Não sei se vocês sabem. E aí eles comeram. E de repente, do nada, o pai da família vira para trás, olha para Grazi. Para Grazi, irmãos. Se fosse para mim, tudo bem que eu tenho essa cara, né, de necessitado. Mas a Grazi não, parece uma europeia. Olhou para ela e disse, vocês não se ofendem? E eu doido para dizer, não, a gente não se ofende, meu querido, pode mandar. E ela falou, não. E ele disse, olha, nós estamos aqui com a nossa família, a nossa filhinha não comeu. Vocês gostariam? Irmãos, o prato embaladinho, assim, parecia que estava até maior do que o nosso. Deus pode fazer, meu irmão, a provisão chegar para te alimentar em qualquer lugar do mundo. Comemos aquele alimento, agora sim, ô delícia. Viajamos de noite, dormimos. Iríamos desembarcar em São Paulo. Quando chega em São Paulo, nós não tínhamos a passagem para voltar. Já fomos de carona até São Paulo. Agora, meu Deus, quando chegar em São Paulo, é Brasil, nós vamos dar um jeito. Ficamos aqui e está valendo. Quando nós entramos no aeroporto em São Paulo, liguei o celular, entra uma mensagem. Uma foto do pastor Marquinho mandou para mim. Os irmãos se reuniram, ele encabeçou o movimento, mandaram uma passagem de São Paulo até Floripa para nós voltarmos para casa. Irmãos, quando a gente está aqui sentado é uma coisa, agora você lá em São Paulo, no meio de um monte de gente estranha, pensando, eu vou morrer aqui, Jesus. E pinta no teu celular uma passagem, irmão, quem é que dá passagem para alguém? Deus. Deus está te encorajando a viver por fé. Deus está te encorajando a dizer, se Jesus brilhar na tua vida, todo mundo vai correr para trazer a provisão necessária. Só que aí nós já tínhamos comida, era no outro dia, irmão, passamos a noite viajando. Pensa no que aconteceu? Fome. Eu digo, meu Deus, Graça, fome de novo, aleluia. Mas agora a gente já tem passagem, agora é coisa linda, daqui a pouco a gente está em Floripa, glória a Deus. E aí eu tive a brilhante ideia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá antecipar a passagem. E aí fui. Mas sabe quando você, irmão, vai fazer algo que não está fechando? Sabe quando você quer dar uma ajeitadinha no que Deus está fazendo? Um conselho. Não ajeita, irmão, deixa do jeito dele que é melhor. Não pega atalho, vai reto. Aí mais longe, vai filho, vai por aí, não tem problema. Pastor, mas aqui é frio. Deus mandou, vai querido, que Ele vai te aquecer no meio do caminho. E aí eu fui, cheguei lá, um daqueles carregadores de bagagem me ajudou. E eu cheguei no guichê e falei, olha, eu vou para Floripa, tem como antecipar o voo? E ela falou, sim, sim, claro. Eu digo, meu Deus, é de Deus, aleluia. E daqui a pouco ela vira para mim, olha no sistema e diz, o último voo que ia para lá antes do seu acabou de partir. Quando ela falou aquilo, ao invés de eu me entristecer, me veio uma alegria de tipo, eu vou ficar no lugar certo. E eu soltei isso, irmão, eu disse assim,
nem era de Deus eu ir embora mesmo? Quando eu falei nem era de Deus ir embora mesmo, o carregador de bagagem olhou para mim e fez assim: tu é de Deus, é varão? Eu falei: sou. Aí ele falou: tu tá vindo de onde? Eu falei: tô vindo do Equador fazendo missão. Meu Deus, tu é missionário? Eu também sou. Vem aqui, quero te contar um negócio. E aí ele começou a me contar a história dele. Irmãos, Deus deu um emprego para o cara trabalhar na TAM, só para ganhar passagem para fazer missão. O cara era mais doido do que eu e a Grazi. Aí eu falei: cara, a gente fez uma missão assim, assim. Aí mostrei para ele a nossa igreja, mostrei a foto do pastor Fernando. Ele olhou a porta do pastor e disse assim: Eu falei: que foi, querido? Eu falei: cara, Deus tem um mistério com esse homem. Eu falei: tem, querido. Aí nós estamos saindo, feliz da vida, e ele diz assim: pastor, vem aqui. O senhor está vendo esse poste aqui, ó? Lá em Guarulhos, o aeroporto é cheio de poste, né, no meio assim. Ele falou: está vendo esse poste aqui grandão, pastor? Eu disse: sim, sim. Quando é meio-dia, o senhor marca aí meio-dia, não vai esquecer. Não, não vou, querido. O senhor vem aqui nesse poste aqui que eu vou estar esperando vocês. E eu pensei: cara, esse cara é mó atarefado, gente de tudo que é lado, o cara trabalha no aeroporto, e as pessoas chamando ele para poder pegar as bagagens, e ele: peraí, estou tratando aqui o servo de Deus. E eu e a Grazi saímos pelo aeroporto, usando a água hidrata, né, irmão? Passa fome também, a coisa. Se você um dia precisar, toma água, funciona. E aí estamos ali e tal, eu digo: meio-dia, Grazi, mas não vai dar em nada aquilo lá, né? A gente estava do outro lado do aeroporto, vamos lá incomodar o rapaz. E ele nem vai estar lá também, cheio de fé. Fui andando e ele não estava. Eu digo: viu? Nós fomos nos aproximando e ele surge por detrás da coluna. Meu Deus, pastor, pensei que tu não vinha. E eu: Deus do céu, esse cara é mais louco do que eu. E aí ele disse: Deus mandou fazer algo por vocês. Eu falei: cara, se é de Deus é bom. E ele disse: Deus mandou pagar um almoço para vocês. Aí eu falei: não, irmão, não precisa. Ele falou assim: não, pastor, vamos lá. Eu falei: tá, então vamos lá. Aí ele foi nos levando num restaurante, irmãos. Sabe aquele restaurante que você não consegue nem ler o menu? De tão chique que é o negócio. Eu falei: não, querido, vamos aqui comer um cachorro quente, tá lindo. Não, a gente é muito simples. Ele: não, pastor, Deus falou que é para levar vocês no melhor. Eu e a Grazi, sentado no meio dos empresários em São Paulo, com uma vista panorâmica, comendo num restaurante top, sem ter R$1 no bolso. Sabe o que é isso, meu irmão? A provisão de Cristo. Se você estiver, meu irmão, no centro da vontade, no lugar que Ele te mandou, fazendo o que Ele te mandou, relaxa, porque Ele vai cumprir a boa obra que Ele começou na tua vida. Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é Deus. O que eu e você precisamos fazer? Persistir. Resista, meu irmão, no dia mau. A palavra de Deus vai dizer isso. Lá em Romanos, o texto vai dizer que nós devemos ser pacientes na tribulação. Sabe essa dificuldade que você está passando? Seja paciente. Não chuta o balde. Não faça isso. Espere. Quando você não aguenta mais, espere. O salmista no Salmo 40 vai dizer: eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e confiarão nele. Você está pregando com a tua vida nessa resistência que você está passando. Você está pregando com a sua vida no meio desse furacão que você está passando. Você olha e diz: eu não aguento mais. E Deus está te dizendo: eu estou usando a tua vida para ministrar com outros. Tem gente sendo, meu irmão, te observando e sendo alimentada pela tua história. Creia. O texto vai dizer em Atos 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar significa desejando a mesma coisa.
Um segredo, meu irmão, que rasga o céu. Se você é casado, entre em acordo com a tua esposa. Determinem vocês dois o que vocês querem para o futuro, o que vocês querem para esse tempo, qual é a trajetória que vocês desejam seguir. A Bíblia diz que aquilo que vocês ligarem na terra está ligado no céu. Você que está projetando um casamento, meu irmão, ore com a sua noiva, ore com a sua namorada, comece a colocar isso diante do Senhor, mas não diga: Senhor, faz desse jeito. Diga: Senhor, nós estamos aqui para viver do teu jeito. A vontade do Senhor, meu irmão, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Comece a desejar a mesma coisa. Comece a sonhar as mesmas coisas. Comece nessa noite, meu irmão, a colocar diante do Senhor: Deus, talvez esse seja o momento mais inadequado para o Senhor me dar o que eu estou pedindo. Quem sabe você tem promessa, meu irmão, de ser um empresário. E nesse caos, no olho desse furacão, nessa escassez financeira, é agora que a oportunidade está surgindo. Porta que Ele abre e ninguém fecha, mergulha de cabeça. Deus, Ele é especialista, irmãos, em assinar o que Ele está fazendo, para que ninguém se glorie. Uma das marcas de Deus é exatamente essa, é quando ninguém mais crê, Ele vai e faz. Talvez você mesmo já engavetou esse projeto. Talvez você mesmo já engavetou esse sonho e diz: eu não toco mais nisso. E Deus hoje te trouxe aqui para te dizer: ei, abre a gaveta. Sabe esse instrumento empoeirado que você tem, que você guardou lá no armário porque você se frustrou? Deus está te dizendo: abre o armário, tira esse pó e volta a adorar na minha presença. Você era um ministro, você se frustrou com pessoas te feriram e você retrocedeu. Deus está te dizendo: o dom que eu te dei é irrevogável, apenas coloque ele de novo na minha mão. Volte a sonhar. Volte a sonhar nessa noite, meu irmão, com Deus. O maior interessado em fazer a minha e a tua história dar certo é Ele. A prova de amor por mim e por você e a garantia de vitória para mim e para a tua vida não é uma carta escrita com letra e tinta, mas foi o seu próprio filho na cruz do Calvário morrendo por mim e por você. Alguém morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Chega de sentar e levantar e ir para casa. Chega de ouvir uma mensagem, outra mensagem. Em nome de Jesus, que hoje chega o dia de você despertar para o teu chamado, de você viver os sonhos de Deus. Se Deus disse que você vai às nações, você vai às nações e acabou. Se você vai ser um ministro da palavra, você vai ser e acabou. É Deus quem faz. Sabe, o nosso grande problema, irmãos, é que às vezes a gente se apoia na nossa habilidade. Um dos maiores inimigos de um homem de Deus não é o inimigo, não é o adversário das nossas almas, é o nosso próprio ego. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo hoje, Ele tem um nome acima de todo nome. Quando nós clamamos o nome de Jesus, quando nós falamos no nome de Jesus, não é como José, como Maria, não, irmãos. Quando você fala ou clama no nome de Jesus, o céu se move e a terra se move, e embaixo da terra todo joelho se dobra e a língua confessa: Jesus é o Senhor. Esse nome está sobre a sua vida. Quando você passa, o inimigo reconhece que uma autoridade celestial está passando. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, como é que Jesus conseguiu essa autoridade. O texto vai dizer que a viagem celestial de Jesus, Filipenses 2:5, para Ele vir a essa terra e nos salvar, Ele começou fazendo o seguinte: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não existe nenhuma expressão de grandeza maior do que Deus. Jesus, sendo Deus, para vencer e para nos levar a esse lugar alto, sabe o que Ele fez? Ele não teve por usurpação, Ele não quis ser igual a Deus. Traduzindo para mim e para você: não brigue por títulos. Não brigue por uma condição ou uma posição humana aqui embaixo.
O texto que nós lemos de João 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do Pai há muitas moradas. Deus está te dizendo, você está se acotovelando aqui para ganhar um lugar, e Ele está te dizendo, fica tranquilo aí embaixo, faz a minha vontade, porque aqui em cima tem lugar para todo mundo. Você olha e diz, pastor, eu estou esquecido aqui nessa empresa. Não, o Senhor está te contemplando aí. Pastor, eu estou esquecido no ministério, eu estou esquecido lá na faculdade, ninguém me vê. Não. A palavra do Senhor diz que o nosso Jesus Cristo, Ele tem olhos como chamas de fogo, que penetram. Todas as coisas estão patentes e nuas diante do nosso Jesus Cristo. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, o Senhor, o nosso Deus, jamais se esqueceu de nós. Certa vez Jesus está no alto de uma montanha. Ele dá uma ordem aos seus discípulos e pede para que eles entrem no mar. Os discípulos começam a remar, o vento é contrário. Na quarta vigília da noite, no momento mais escuro da noite, uma tempestade se levanta. Jesus, ele está no alto daquela montanha orando, falando com o Pai. Quando não tinha mais opção nenhuma de nenhum barco salvar aqueles homens, é naquela hora que Jesus decide descer da montanha e ir caminhando sobre as águas na direção daquele barco. O interessante, irmãos, que Jesus não ficou andando no mar para procurar onde é que aquele barco estava no meio daquele nevoeiro. Os discípulos não sabiam mais aonde Jesus estava. Mas Jesus não perdeu eles de vista nem por um segundo. Ele desceu em linha reta. Ele não te perdeu no meio desse furacão. Ele não te perdeu no meio desse caos. Quando Ele se levanta, Ele vai reto na tua direção. O que eu e você precisamos fazer? Não pula do barco. Fica aí. Pastor, está entrando água. Tira a água, irmão. Pastor, não tem mais força para remar. Reveza, dá o remo para alguém. Mas não pare. Em o nome de Jesus, irmãos. O que eu e você precisamos para vencer, Deus já colocou aí dentro. A Bíblia diz que Ele já repartiu uma boa medida de fé a cada um. É com essa fé, é com essa esperança que o céu vai se rasgar sobre a sua vida e o que Ele prometeu vai começar a acontecer. Lembro-me de um dia em que nós estávamos em uma praça e nós estávamos fazendo missão, orando por crianças. E chegava perto da hora do almoço. E vieram duas meninas. E aquelas meninas estavam vendendo balas. E eu estava guardando dinheiro para a gente almoçar. E Deus disse, pega o que tu tens e dê para elas. Eu falei no meu coração, Senhor, tu sabe que é o dinheiro do almoço, não sabe? O Senhor sabe que só vai ter o almoço. E nós estávamos em uma outra nação, nós não conhecíamos ninguém. E aí eu falei para a Grazi, Deus mandou dar o dinheiro do almoço para elas. E a Grazi, você já conhece, é mais doida do que eu, falou, dá. Ah, não tem noção, tadinha. E aí eu peguei o dinheiro, falei, ó, queridas, Jesus, né? Vai com Deus. E as duas saíram pulando e correndo, eu, aleluia. E aí eu e ela sentados na calçada, num país estranho, longe daqui. Primeira coisa que veio no meu coração, vou ligar para o pastor Fernando. Vai depositar um dinheiro na nossa conta, alguma coisa vai dar, eu vou ligar para casa. E quando eu pensei em fazer isso, Deus disse, eu sustento vocês. Irmãos, o que eu estou contando aqui para vocês não é porque a igreja não ajuda, mas é porque Deus quer forjar a nossa fé. Tem coisas que você vai passar, que você vai olhar para o lado e vai dizer, meu Deus, o cara tem um monte, por que não me dá? É porque Deus está forjando a tua fé. Você olha para o lado e diz, meu Deus, se Ele só se movesse e abençoar a minha vida, todos os meus problemas iriam acabar. Não é, o problema não está nele, é Deus trabalhando contigo, meu irmão. As crianças foram embora, eu sentado ali, levantei a cabeça para o céu, Deus disse que não era para pedir ajuda. E aí a realidade bateu, nós dois começamos a chorar.
Quando nós estávamos chorando, Deus disse: olha para trás. E aí eu virei para trás, e era a primeira vez que eu estava vendo um crente assim caracterizado naquele país, sabe, terninho, gravata e Bíblia. Eu olhei e digo: meu Deus, é um irmão, hermano, aleluia. E Deus disse: chama ele e diga que você é missionário. Eu, meu Deus, e agora? Irmão, vem cá, querido. Aí ele veio, eu falei: olha, a gente está aqui em missão. E aí eu já ia dizer: nós estamos com fome, nós precisamos comer, dá uma força. E Deus disse: não, só diga que vocês são missionários. Aí eu falei: irmão, a gente é missionário. Eu digo: Senhor, não faz isso, deixa eu contar a história toda, vai ficar bonito, ele vai ser abençoado e nos abençoar. E quando eu falei nós somos missionários, aquele homem foi tomado pelo Espírito Santo e começou a profetizar. E ele começou a dizer: não tenham medo, foi o Senhor que trouxe vocês daquela nação até aqui. Ele é aquele que guarda vocês. O leão da tribo de Judá é aquele que protege vocês. Apenas façam a obra e não se calem. Aí, irmão, quem ficou cheio fui eu. Já levantei, aleluia, aviãozinho na praça, oh glória a Deus. Irmão, eu já estava cheio, irmão, não precisava nem de comer, aleluia. E aí o irmãozinho vai embora. E aí ele deu uns 5 passos, eu, acabou, Jesus. Aleluia, sentei. E aí o irmão do nada volta. E quando ele volta, eu, meu Deus, não pode. E aí ele foi vindo e ele falou: eu conheço a palavra. E Deus falou que é para eu repartir o que eu tenho com vocês. Botou a mão no bolso, tirou as moedas que ele tinha e nos deu. Aquilo que nós demos para as crianças voltou quase em dobro para a nossa vida. Nós podemos comer, mas a experiência não foi a física, foi a sobrenatural. O Deus que manda no Brasil, manda no Peru, manda na Bolívia, manda no Equador, manda na tua casa, no teu coração, Deus manda! Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. O mundo está em crise, mas o nosso rei continua no trono. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera. Às vezes a gente acha que humildade, irmãos, é pensar menos de nós. Às vezes a gente acha que humildade é dizer: não, eu não sou, eu não posso, eu não consigo. Não, irmãos, isso não é humildade. Humildade é você pensar menos em si. Eu começo a pensar mais no outro, eu começo a pensar mais nas pessoas, eu começo a pensar mais em Deus. E aí, enquanto eu penso em Deus, nas coisas de Deus, nos projetos de Deus, Ele vai cuidando de mim, vai cuidando da minha casa, vai cuidando da minha família e vai realizando os sonhos dEle em mim. Essa é a noite para você que tem sonhos enterrados, sonhos que você diz: pastor, isso me machuca, eu não toco mais nem nesse assunto. Hoje é a noite de você ser curado e tirar esse sonho da gaveta. É a noite da provisão de Deus soprar sobre a tua vida. A luz, ela resplandece nas trevas. Vai ficar todo mundo doido dizendo: como? Como é que aconteceu isso? O momento mais inadequado para ele decolar, o momento mais inadequado para ela começar, para ele começar, como aconteceu? E você vai declarar: Jesus fez a boa obra.